Nossos repórteres mostram a repercussão das novas medidas sanitárias em eventos de grande porte em Santa Catarina. Superior Tribunal de Justiça decreta a nulidade das provas contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, no âmbito da Operação Alcatraz. Na COP26, governador Carlos Moisés confirma a adesão do Estado à iniciativa que promove o desenvolvimento com baixo carbono. 3 pessoas são presas em Florianópolis em operação da Polícia Federal contra a organização criminosa que cometia furtos a caixas eletrônicos. E veja também, na Série B, Brusque perde para o Cruzeiro e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa a edição de hoje com os moradores da Lagoa da Conceição, aqui na capital do estado, que foram atingidos pelo rompimento da lagoa de tratamento da Casan. Em janeiro desse ano, você lembra, a gente mostrou aqui no Band Cidade. Eles não concordam com o edital de ressarcimento de danos morais lançado pela empresa. Veja na reportagem. Sujeira e destruição. Foi o que sobrou desta casa após o rompimento da lagoa de tratamento da Casan em janeiro deste ano na Lagoa da Conceição. O Rodrigo, dono da casa, quer reconstruir, mas afirma que até o momento não recebeu nenhum ressarcimento depois do desastre. Vai fechar um ano, minha casa está aí parada, destruída e não tem previsão ainda para a Casan me pagar. Na última sexta-feira, a Casan publicou um edital para ressarcimento de danos morais aos atingidos pelo rompimento da lagoa de tratamento de esgoto. Só que a forma de como o documento foi elaborado não agradou aos moradores. Esse edital está sendo refugado em totum, na totalidade, porque não foram levados em consideração todo o trabalho que foi feito previamente, quando nós apresentamos para eles uma proposta com 100 avaliações de desastres semelhantes ocorridos no Brasil. E a gente fez todo um trabalho, inclusive junto com a assessoria jurídica da UFSC. A gente, com reunião com a Casan, a gente apresentou para eles esse trabalho e a gente gostaria então que os danos morais, o edital de danos morais, contemplassem esses 10 critérios. Até porque eles estavam bem embasados, embasados já em casos que já haviam ocorrido. E a Casan simplesmente ela ignorou totalmente. A Casan afirma que o edital de ressarcimento de danos morais foi elaborado após a instituição ter ouvido a comissão de moradores atingidos. O documento foi construído após diversas reuniões realizadas com a comissão de moradores da Servidão Manuel Luiz Duarte e também tomando por base decisões judiciais que analisaram casos semelhantes. A intenção do documento é estabelecer critérios justos e equânimes para ressarcimento dos danos morais experimentados pelos moradores atingidos. Bom, e já estão em vigor as novas regras para o acesso do público a grandes eventos aqui em Santa Catarina. A repórter Ana Cristina Machado foi às ruas para saber como essas medidas repercutiram junto à população. Quem aí não tá com saudade de uma festa, hein? Um show, uma balada, dançar. Há quase 2 anos, essas cenas estão no desejo de muita gente. Mas, aos poucos, o setor de eventos tem retomado as atividades. Os níveis de transmissão do coronavírus mais baixos e o avanço da vacinação dão esperança para quem quer logo voltar à normalidade. O governo do estado apresentou um novo decreto envolvendo as regras do chamado Evento Seguro. A partir desta quarta-feira, os adolescentes entre 12 e 17 anos estão autorizados a participar de eventos de grande porte em Santa Catarina, aqueles com 500 pessoas ou mais. Eles precisam apresentar o comprovante de vacinação com pelo menos uma dose. Já as pessoas com 18 anos ou mais precisam comprovar a vacinação completa, as 2 doses ou a dose única. Nos 2 casos, também é possível apresentar o laudo do exame de Covid-19 com resultado negativo. O presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Santa Catarina afirma que a retomada dos eventos é importante para o setor. Para ele, o que atrai mais movimento para o estado é a melhora nos índices de contaminação. O dia a dia, o que traz as pessoas à cidade são 3 fatores. O primeiro, que a população tenha um grande número de vacinados, que é o caso, por exemplo, de Florianópolis. Que o local tenha uma baixa taxa de transmissão, é o nosso caso. E que tenhamos leitos hospitalares disponíveis e de boa qualidade. Para Zena Becker, coordenadora do movimento Floripa Sustentável,
poderia haver menos restrições. Acreditamos que agora chegou a hora de Santa Catarina olhar com mais carinho para todos os organizadores de eventos, para todo o setor de turismo e terminar com as restrições definitivamente. Agora, os números da pandemia de Covid-19, 27 pessoas morreram entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, chegou a 19.763 as mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. 726 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, o total subiu para 1.222.642, com 1.197.875 pacientes que se recuperaram da contaminação. 5.004 casos estão em acompanhamento. 38,62% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 461 leitos vagos atualmente. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. 10.520.000 doses aplicadas até o momento, 77,56% da população já recebeu pelo menos a primeira dose do imunizante contra a doença. 62,13% já estão vacinados com as 2 doses ou dose única, portanto, com o esquema vacinal completo. E tem aí 4,5 milhões de doses aplicadas para o esquema vacinal completo. Tem ainda 257 mil doses únicas, 374 mil de reforço e 15 mil doses adicionais até o momento. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós já temos uma super cobertura, uma expectativa muito grande em relação ao Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. O Reginaldo Leme falou com o piloto Lewis Hamilton, eu conversei com o Charles Leclerc. O nosso comentarista contratado, Rubinho Barrichello, foi às ruas conversar com o público e fazer uma ação super legal. A Paloma Totti vai estar já em Interlagos. Nós preparamos coisas muito bacanas para vocês. Mas também temos notícias do dia. Olha só, o ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos e disse estar à disposição do partido para ser candidato. E também uma notícia sobre o Google, que foi multado em 15 bilhões de reais por violar leis da concorrência da Europa. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Reviravolta na Operação Alcatraz. O Superior Tribunal de Justiça decretou a nulidade de todas as provas obtidas contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. A decisão unânime foi da 5ª turma do STJ. Os ministros entenderam que as provas são nulas por ilegitimidade e que são inservíveis para prosseguimento do inquérito na Polícia Federal. Em comunicado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o presidente da 5ª turma do STJ informou que a decisão não se estende aos demais investigados e requer que se apure a existência de justa causa a partir de provas absolutamente autônomas. Júlio Garcia chegou a ter a prisão domiciliar decretada pela Justiça em janeiro deste ano, que foi revogada pela Assembleia Legislativa. A Operação Alcatraz foi deflagrada em maio de 2019 para investigar fraudes em licitações, desvio de dinheiro e superfaturamento de contratos de prestação de serviço de mão de obra terceirizada e do ramo de tecnologia firmados com órgãos do governo do estado. Para falar deste e outros assuntos aqui no Band Cidade, eu converso agora com o Roberto Azevedo, comigo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, uma reviravolta importante numa operação tão significativa quanto a Alcatraz, não é? Agora você me diz o seguinte, se nós estivéssemos na posição de Júlio Garcia, presidente da Assembleia, preso preventivamente, tornozeleira eletrônica, o que você faria? O prejuízo já foi feito, É evidentemente que venceu a tese da defesa de Júlio Garcia, que sempre sustentou que, por ele ter prerrogativa de foro, quer dizer, o foro privilegiado, ser conselheiro à época das investigações, não poderia ter esse tratamento. Agora, vamos fazer o quê, né? E aí tem a brecha jurídica que pode beneficiar indiretamente outros envolvidos. Vamos aguardar os desdobramentos, Exatamente, então. É muito cedo para falar ainda. Pois é, Roberto, mudando de assunto, falar um pouquinho de política mesmo, né? As filiações aí de Sérgio Moro ao Podemos, já dando discurso quase como candidato à presidência, né? E também do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Qual o impacto disso? Olha, na eleição de Santa Catarina é muito forte. O presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao PL no dia 22. Número do partido
agora de novembro. E isso deixa feliz o senador Jorginho Melo, que é pré-candidato do partido. Evidentemente que tem que haver a transferência de votos, senão vai ser inócuo. Mas como Santa Catarina é um estado extremamente bolsonarista, conservador, isso pode ter um efeito na eleição do estado, inclusive modificar composições com o PL ficando junto ao Progressistas. Já Sérgio Moro fez um discurso forte na filiação dele hoje para ficar diferente do presidente Jair Bolsonaro, porque eles defendem as mesmas causas. Só que Moro pisou firme, bateu em Lula, bateu no PT e disse que o governo de Jair Bolsonaro não deixou ele ir fundo no combate à corrupção. Durma-se com um barulho desse. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Santa Catarina, na Conferência do Clima da ONU, nesta quarta-feira, o governador Carlos Moisés aderiu ao ICLEI, uma sigla para Governos Locais pela Sustentabilidade. É uma iniciativa relacionada às mudanças climáticas. A adesão consolida o engajamento a uma das principais pautas sobre mudanças climáticas, o desenvolvimento de baixo carbono. A assinatura representa um marco para Santa Catarina em relação às metas de desenvolvimento sustentável. E vai fazer com que Santa Catarina tenha um inventário e transparência sobre as ações de recuperação ambiental, de descarbonização, de equilíbrio na emissão e no sequestro de gases de efeito estufa. E vai fazer com que também Santa Catarina tenha uma espécie de compliance, ou seja, uma espécie de auditoria para ver se os nossos objetivos estão sendo atingidos. O ICLEI é uma associação mundial de governos locais dedicados às ações de sustentabilidade. Yunus Arikan, diretor de advocacia global do ICLEI, diz que está muito orgulhoso que Santa Catarina também está se juntando a esta família. Ele acredita que isto vai fortalecer a raiz com o Brasil e a colaboração será exemplar para o resto do mundo. Ele diz ainda que todos os níveis de governo unidos são a única esperança para resolver problemas globais. 10 pessoas foram presas em 6 estados do país, entre eles Santa Catarina, por furtos em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras. Pelo menos 9 agências gaúchas foram atacadas pela quadrilha. As imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que os criminosos simulam um depósito no terminal de autoatendimento. É quando o terminal abre que o golpe começa. Eles inserem um equipamento como uma espécie de régua, popularmente conhecido como jacaré, que possui uma cola na ponta. Dessa forma, os criminosos conseguem colocar na abertura da máquina e realizam um caminho inverso, retirando os envelopes de depósitos ou cheques colados no jacaré. O aparelho ele abre tipo uma boca de jacaré, né? E cai uma placa de metal que está situada no meio dessa boca, pendurada por uma fita. Então, há uma substância aderente, ela adere, eles puxam, fecham de novo e no processo inverso eles retiram. As apurações iniciaram em janeiro deste ano, depois de ataques em 9 agências da Caixa Econômica Federal em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A organização criminosa responsável por esses delitos prosseguiu com ataques a agências da Caixa na região metropolitana e ampliou para outros estados e instituições financeiras. Todos os crimes foram praticados por um mesmo grupo, que possui sede em São Paulo. Somente neste ano já foram registradas 545 ocorrências vinculadas à organização criminosa em 6 estados. A segunda fase da operação, deflagrada hoje, cumpriu 34 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Santa Catarina e Espírito Santo. Até a deflagração de hoje, 49 pessoas envolvidas com a organização criminosa já haviam sido presas em flagrante por furto a agências bancárias pelo país. Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa e outras práticas que venham a ser identificadas nas investigações. E por falar em Polícia Federal, os agentes deflagraram hoje uma outra operação, só que para combater o descaminho de vinhos de origem argentina. As ordens judiciais foram cumpridas em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e em Barracão, no Paraná. Os alvos foram residências de um grupo familiar suspeito de vender bebidas importadas de forma irregular por meio de uma plataforma de comércio eletrônico. De acordo com a polícia, o grupo chegava a usar o nome de terceiros e fazia as entregas pelos correios. As buscas resultaram na prisão de 2 pessoas em flagrante e na apreensão de grande quantidade de bebidas. Somente entre 2019 e 2020,
2021, foram feitas 57 apreensões de vinhos despachados pelo grupo em um total de R$230 mil em mercadorias. A Justiça Federal de Chapecó também bloqueou o dinheiro de 5 contas bancárias usadas pelos investigados. Os envolvidos vão responder por crimes como descaminho, associação criminosa e falsidade ideológica. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 268 quilos de maconha. Foi na BR-280, em Araquari, no norte do estado. A droga estava em um carro com placas de Florianópolis, que foi abordado pelos policiais, mas fugiu. Os policiais rodoviários federais localizaram o veículo em um estabelecimento comercial e fizeram a abordagem. O motorista de 29 anos foi preso em flagrante e disse que a maconha seria entregue em Florianópolis. Ele foi levado para a delegacia de polícia de Joinville para responder por tráfico de drogas. A carga de maconha está avaliada em quase R$600 mil. E a Polícia Civil deflagrou a Operação Madeira de Lei e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na região de Timbó, no Vale do Itajaí. Os mandados foram cumpridos em residências e empresas. As investigações da Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais da DEIC apuram o envolvimento de indígenas da terra Laclano e empresários do ramo madeireiro na extração e no comércio clandestino de madeiras nobres da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás. A operação também apreendeu aparelhos eletrônicos que vão ser periciados pelo IGP. Agora o assunto é o tempo. Em São Lourenço do Oeste, a chuva forte desta quarta-feira provocou alagamentos e estragos na cidade. Confira. Uma intensa chuva acompanhada de rajadas de vento e granizo surpreendeu moradores de São Lourenço do Oeste no início da tarde desta quarta-feira. Devido às fortes chuvas registradas, alguns pontos da cidade registraram alagamento. Em grande parte da cidade, a chuva veio acompanhada de granizo. Em algumas partes, a chuva de granizo foi tão forte que mesmo após parar de chover, as pedras continuavam no local. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, na quinta-feira, a instabilidade e a maior cobertura de nuvens predominam em Santa Catarina. No oeste, a atuação de uma baixa pressão provoca pancadas de chuva, em especial no início do dia e posteriormente entre a tarde e a noite. Risco baixo a moderado para ocorrências associadas a temporais. E como você viu, a quinta-feira deve ter tempo instável não apenas no oeste, mas em outras regiões do estado. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. O dia vai ser instável, com nebulosidade variável e chuva isolada em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis e Litoral Norte, a chuva deve ser mais persistente. Tem risco de temporal localizado no oeste por causa de uma área de baixa pressão. As temperaturas vão estar amenas devido à cobertura de nuvens. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Itajaí, variação entre 18 e 22. Em Lages, 9 graus de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Vamos falar um pouquinho de economia. Depois do crescimento registrado em agosto, a produção industrial catarinense voltou a cair em setembro, de acordo com o IBGE. Foi o 7º mês de queda no ano. Vamos ver os dados aqui no telão do Band Cidade comigo? Em setembro deste ano, na comparação com agosto, então o recuo foi de 0,5 ponto percentual. É o 9º resultado entre os 15 locais pesquisados. A queda foi inclusive maior do que a média nacional, que caiu 0,4%. Em comparação com setembro de 2020, alta de 1,5%. Foi o 3º melhor resultado do país. No acumulado de 2021, alta de 18,1%. Este foi o melhor crescimento do país. E também no acumulado de 12 meses, 16,4%, também o melhor dado do Brasil, né? 11 das 12 atividades catarinenses industriais registraram crescimento, com destaque para a metalurgia e fabricação de veículos automotores. A fabricação de produtos alimentícios foi a única que seguiu com queda até o momento, redução de 12%. Para falar do esporte. Na Série B do Brasileiro, o Brusque perdeu a 2ª consecutiva e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. No Mineirão, o Brusque até foi o primeiro a chegar com perigo. Garcês, livre na área de cabeça, mandou por cima do gol. Se o quadricolor não converteu, o Cruzeiro não desperdiçou. Após cobrança de escanteio, Vitor Leque aproveitou a sobra e fez 1-0. O Brusque foi pra cima e teve 4 chances ainda no primeiro tempo. Com John Clay, com Edu, com Garcês e Everton Alemão, mas não conseguiram marcar.
E se o quadricolor não balançou as redes, na etapa final veio o segundo gol da Raposa. Do meio da rua, Giovani acertou o ângulo. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Brusque 0. Lógico que eu queria ganhar, queria levar um ponto para casa, queria os 3 pontos lá contra o Confiança, não vieram. O próximo jogo agora em casa é uma decisão e eu conto com todos vocês.